Olá pessoal, aqui é Jair Nogueira, presidente da CUT Minas, trazendo o quarto episódio do nosso Fala CUT Minas, nessa proposta aí de debate, discussão do mundo do trabalho, do que está acontecendo com a classe trabalhadora em Minas Gerais e no Brasil, com a galera aí que é um novo instrumento, aí, uma nova forma de debater. E nós estamos aqui hoje, né, com a presença do companheiro Israel, que é presidente, hoje é coordenador, né, não é mais presidência, né, era presidência até o último mandato, acabaram de assumir o mandato agora do sindicato, como processo de coordenação. Então, Israel, coordenador do Sindibel, vai falar para a gente aqui, né, onde o Sindibel atua, quem representa, a sua vida também, Israel. Israel é funcionário da Prefeitura de BH, né, Israel? Isso, 25 anos. Você tá, e qual que é seu cargo lá, sua função? Eu sou da área de fiscalização da Prefeitura. Tá aí, o Israel da área de fiscalização, coordena hoje o sindicato. Conta um pouco para nós a história do Sindibel, quem representa, quando surgiu, como é que é essa história desse sindicato tão importante aqui na CUT, né, filiado à nossa central. Bom, primeiro, assim, é um prazer estar participando aqui desse bate-papo, né? E poder falar um pouco do Sindibel, do sindicato que representa os servidores na prefeitura e também dos próprios servidores, da sua atuação aí no dia a dia na cidade. O Sindibel, ele é um sindicato geral. Hoje nós somos uma coordenação com 64 coordenadores, que representa a maioria das áreas, né, que compõem os servidores da prefeitura. Então, o Sindibel, ele representa a guarda municipal, né, a área de segurança, o pessoal da limpeza urbana, né, SLU, o pessoal da SUDECAP, as fundações, Fundação de Cultura, Fundação de Parques e Zoobotânica, a Belotur, né, empresa de turismo, a administração geral, né, a saúde, que é a nossa maior área de representação, né, que está tendo, né, nesses últimos 2 anos aí, um trabalho heróico enfrentando a pandemia, né? A fiscalização da qual eu faço parte. Enfim, a gente representa 80% dos servidores da Prefeitura de Belo Horizonte. E o Sindibel, ele foi fundado em 1988, né? Então é um sindicato que já tem muito tempo na luta, né? Sim. E atua não só do ponto de vista, às vezes as pessoas falam, quando vê assim, sindicato, vem aquela visão de uma organização corporativa que luta só por questão econômica. Ao contrário, né? O Sindibel, a gente é um modelo de sindicato onde, além de lutar pelas condições salariais, condições de trabalho dos servidores, nós nos inteiramos também dos problemas da cidade. Então, a gente atua nos conselhos, Conselho Municipal de Saúde, né? Os servidores que nos representam lá têm uma ação cotidiana discutindo as políticas de saúde, não só para melhorar as condições dos trabalhadores, mas também para melhorar as condições de atendimento à população. Isso, os conselhos têm uma importância. Você trouxe um tema. Eu já participei de um conselho uma vez de saúde de BH, Israel, pela CUT, e lá eu vi a importância dos conselhos, né, bicho? Tanto assim para o usuário quanto para os trabalhadores, né? E essa atuação do Sindibel, então assim, vocês têm uma gama de... Vocês são quase uma federação, né, bicho? Vocês têm uma gama de representação muito grande de trabalhadores, né? É muito diverso, né? Você representar saúde, fiscalização, SLU, é muito diverso. Eu falo o seguinte, para quem é dirigente do Sindibel, é um trabalho dobrado, né? Porque se você representa a categoria única, né, a educação, por exemplo, você tem lá os momentos que tem férias, que dá uma diminuída nas demandas, que é para toda a categoria. No caso do Sindibel, não. Quando não é problema na guarda, é problema na SLU. Quando não é na SLU, é na saúde. Então, ou seja, todo dia, todo mês, o ano inteiro, tem demanda, tem problemas que estão acontecendo. E o sindicato está ali presente, né, para tentar, no mínimo, fazer uma redução de danos, né? Quando a gente não consegue uma solução total, plena, pelo menos a gente consegue reduzir um pouco dos prejuízos que os servidores vêm sofrendo. E, Israel, e o funcionalismo público da prefeitura, depois eu queria que você falasse para a gente um pouquinho também como é que está a relação com o atual governo aí da prefeitura, né, com o Calil, como é que está essa relação nesses 2 anos aí de pandemia. Está tendo muita dificuldade, que eu, por exemplo, sou do Estado, né, eu trabalho na CEMIG e nós temos muita dificuldade com o Zema, muita dificuldade de relacionamento e de negociações. E vocês também não deixaram de atuar, né, Israel? A categoria que vocês representam e o sindicato também, eu sei que o sindicato ficou aberto o período todo da pandemia por conta disso. Queria que você falasse um pouco da gente, mas o que foi isso, né? Eu lembro das UPAs, eu tive em algumas atividades com vocês,
né? Tivemos perdas de companheiros e companheiras, infelizmente, por conta da pandemia, não é isso? Mas você tem o pessoal das UPAs que não deixaram de trabalhar, da saúde, a Guarda Municipal não deixou de atuar, a SLU não deixou de atuar. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, das dificuldades que vocês tiveram nesse período de pandemia, e depois também como é que está a relação com o governo aí municipal, com o sindicato e com os trabalhadores. Ô, Jair, eu digo o seguinte, para além dos problemas que a gente já tem cotidiano com a administração municipal, dependente do prefeito, qualquer prefeito é o patrão, tem os conflitos, as contradições, mas para além disso, né, nós temos hoje uma realidade, que aí não é só do servidor da prefeitura, não é só do Sindibel, eu acho que é de todos os trabalhadores, né? Nós temos uma realidade que ela é o pior dos mundos, que é um governo federal que parece biruta de aeroporto, né? Não tem rumo, toma medidas que elas vão na contramão de tudo que pode ser considerado bom senso. Então a gente enfrenta uma conjuntura, né, que às vezes o problema não está nem no município. Um exemplo, essa lei aí do Paulo Guedes do congelamento, né? 1 ano e 6 meses, onde foram congelados os salários dos servidores, congelado o quinquênio dos servidores, né? E de uma forma que a gente entende até ilegal, né? Porque no caso, por exemplo, não foi apenas adiar o pagamento daquilo que o servidor tinha direito, foi o confisco dos dias trabalhados, né? Algo que a gente não tem como recuperar esses 18 meses, né, dessa PEC aí do Paulo Guedes. Então tem coisas que já vêm de cima para baixo, né? E aí tem uma realidade que ela é muito diferente do que acontece no plano federal para o plano municipal, né? Quando vem uma medida em Brasília de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, a reforma administrativa que tentaram, mas graças à organização dos trabalhadores, e a gente tem inclusive que destacar aqui em Minas, né, tiveram vários parlamentares, mas eu destaco aqui um grande trabalho do deputado Rogério Correia, que teve uma atuação muito, muito firme junto com os sindicatos, né? Mas quando vem essas medidas em Brasília, eles olham do ponto de vista da faixa salarial ou das condições do servidor federal, que tem os seus problemas, mas tem uma realidade melhor do que a realidade do servidor no município. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos a média salarial em Belo Horizonte do servidor da prefeitura é R$ 2.500, né? Não existe privilégio. Então, às vezes, e isso é um mito que eu aproveito para falar disso em toda oportunidade. Sempre vem um discurso assim, tem muito servidor público. Servidor público são privilegiados. Isso não condiz com a realidade, né? Olhando do ponto de vista do município, faltam médicos. Agora, na pandemia, nós estamos enfrentando essa pandemia com várias equipes de saúde desfalcadas, né? Em todas as áreas. Por exemplo, o raio-x, que é uma área muito esquecida, né? Uhum. Nas UPAs, precisaria de pelo menos 2 técnicos de raio-x. Trabalha como técnico. Então o cara, chega um momento que ele está exausto. As equipes, com o problema, além da pandemia em si, né, ainda veio ainda um surto de gripe nesse início de ano. Então nós tivemos um desfalque muito grande. E aí isso gera uma demora maior no atendimento. Então o usuário da saúde, né, aquele que precisa do SUS, quando ele chega numa UPA ou no centro de saúde, ele fica ali 4 horas, 5 horas esperando para ser atendido. Muitas vezes ele coloca a culpa no servidor, naquele profissional. E o problema é outro, o problema é a falta de investimento na saúde. São baixos salários. Agora, na pandemia, nós cobramos da Secretaria Municipal de Saúde contratar, né? A gente defende concurso público, mas nessa situação nós defendemos que fosse feita contratação de emergência. A prefeitura não conseguiu encontrar profissionais suficientes. Porque, assim, cada trabalho tem a sua dignidade, né? E todas as formas de trabalho são necessárias, né? Mas
uma pessoa que define o seguinte: eu vou fazer a limpeza como diarista. O salário de uma diarista, ele é maior no final do mês do que do técnico de enfermagem. Então, ou seja, nós temos um problema de mundos, de realidades diferentes. Então, quando define uma política em Brasília, não se olha... Interfere diretamente aqui. Como que vai ser o efeito disso dentro do município. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? É bom você tocar nisso, Israel. Nós temos um problema aí dessa PEC, da reforma administrativa, que é um grande problema, e a atuação do Rogério Corrêa foi muito importante mesmo, né? Mais a atuação das centrais, dos sindicatos, né? da tentativa de barrar isso. Eu queria que você entrasse um pouquinho na reforma para as pessoas entenderem qual que é o problema da reforma administrativa. Mas, por exemplo, nós tivemos a PEC 95 no governo Temer, que foi pós-golpe, né? Que congelou o investimento em saúde e educação por 20 anos, né, Israel? E isso traz um problema aqui, né, você está falando da questão das UPAs, de falta de médico, você cancelou investimento, quando você cancela investimento, você cancela concursos, né, nessas áreas, né, então você não tem nem profissionais para poder entrar, como você está falando, então isso aí é um problema sério, né, daqui que está acontecendo aqui em BH, e é bom que você fale disso para nós usuários, eu também sou usuário do SUS, entenda que quando você fica lá muito tempo esperando, a culpa não é daquele profissional que está ali atendendo, né? Exatamente, sim, eu acho que a pandemia, de certa forma, ela trouxe um conhecimento maior no caso do Sistema Único de Saúde, né? Com toda a política aí do governo federal tentando boicotar o processo de vacinas, né? Criando desinformação, com tudo isso, nós conseguimos no Brasil, eu não estou falando aqui de Belo Horizonte, mas no Brasil, através do SUS, né? Nós conseguimos um avanço rápido no processo de vacinação a partir do momento que as vacinas chegaram. Sim. Né? E as pessoas, né, a classe média, né, que conhecia o SUS só de ouvir falar, né, que nunca tinha botado o pé no centro de saúde, botado o pé numa UPA, né, nessa pandemia conseguiu visualizar, né, a importância que é esse Sistema Único de Saúde. Né? Então, a população, né, muitos começaram a ver o esforço, o trabalho que é feito por esses profissionais. Eu cito até uma passagem curiosa que teve numa minissérie aí, eu não lembro o nome, mas lá diz o seguinte, que um militar, né, na guerra, se ele salva um colega dele, ele é considerado herói, recebe medalha. Né? Na saúde, o profissional técnico de enfermagem, o médico, às vezes ele salva 10 vidas por dia, 100 vidas no mês ou mais, e é considerado apenas que ele está cumprindo a obrigação dele. Né? Mas nessa pandemia, e aí também a gente não pode esquecer, durante um ano, ou seja, no ano de 2020, não existia vacina e pouco conhecimento sobre essa epidemia. E durante um ano, nós tivemos os profissionais da saúde enfrentando, adoecendo, correndo o risco de levar a doença para casa e contaminar os seus familiares. Né? Nós tivemos a área de segurança, né, a Guarda Municipal e também a fiscalização atuando para tentar diminuir festas clandestinas daqueles que não acreditavam na doença. Né? Nós tivemos os garis da SLU, quer dizer, a coleta do lixo necessária sendo feita. Né? Com risco de contaminação, né? Exato. E não só, eu falo não só dos servidores públicos, né? Acho que a gente tem que defender o trabalhador de um modo geral. Né? E o Sindbel, inclusive, ele cumpriu esse papel. Quando começou a chegar as vacinas, veio um protocolo, né, do Ministério da Saúde definindo a prioridade para ser vacinado. Independente sempre, todos merecem, né? Mas independente disso, lá vinha lá, primeiro, os profissionais de saúde, bacana. Segundo, tal profissão. E vinha lá assim, 28, motorista de caminhão. Importante o trabalho do motorista de caminhão, mas o motorista de caminhão, né, ele trabalha ali no seu carro, basicamente sozinho na cabine e no máximo com um ajudante. Sim. Na listagem, e isso foi por muito tempo, ficou sem qualquer mudança, lá não estava, por exemplo, o gari da SLU.
Mas lá também não estava o caixa do supermercado, o caixa da padaria, né? Então, assim, o comércio, esse comércio, né, de alimentos, de alimentação, fechou a loja lá do shopping, mas o supermercado, a vendinha da padaria da esquina não fechou. Esses profissionais ficaram de fora da lista de prioridades, né? E o que a gente viu, né, um total políticas assim, sem nenhuma lógica, sem nenhuma as coisas meio desencontradas entre o Ministério da Saúde, as secretarias. Então, assim, eu diria assim, essa pandemia, a gente tem que dar graças a Deus que esse vírus, apesar da sua taxa de letalidade, né, 630 e tantos mil mortos no Brasil agora, né, mas se esse vírus fosse tipo um ebola, ele tivesse uma taxa de mortalidade bem maior, no Brasil, a gente, e ainda estamos nessa situação, porque pode ter alguma variante, nós não tivemos governo para poder gerenciar essa pandemia, né? Vacinas, até hoje, vacinas esquecidas em depósitos, quando poderia estar vacinando outras pessoas, testes. Às vezes a pessoa não faz, ou quando faz, paga caro lá na farmácia, e milhares de kits de teste em depósitos esquecidos. Então, assim, um total descontrole nessa política de saúde, que eu falo que ela vem deste atual governo, desse governo que está aí. Em contraponto a isso, houve um grande sacrifício dos trabalhadores, de um modo geral, que minimizou a situação para a população brasileira. Esse governo sempre negou, né, o Israel? Você que é da área, você é fiscal, mas você, enquanto Sindibel, você atua na área da saúde, né, você via a dificuldade que a gente passou desde o início, né? Como você disse, não tinha vacina, não tinha um tratamento adequado, mas a única orientação que a ciência trazia era o quê? Mantenha o distanciamento, use máscara e higienize as mãos, é isso? Que era a orientação que estava no início ali. E o próprio governo negando isso. O próprio presidente não usava máscara, né? Então, o próprio presidente não usava máscara. Então, dificultou muito no início para a gente isso. E hoje a gente vê outras dificuldades, Israel, que é também negacionista do governo. O número de crianças vacinadas está muito baixo, né? Em Belo Horizonte, do público-alvo, até essa semana, início dessa semana, só 30% das crianças tinham sido vacinadas. E a gente tem uma cultura de vacinação, né, bicho? Então, assim, que está se perdendo. É estranho isso, né? Eu vejo relatos de pais, Israel, que tomaram a vacina e não querem vacinar os filhos. Assim, é uma situação absurda, porque nós fomos criados na linha seguinte: vacina é uma coisa boa, né? Você tinha lá o Zé Gotinha, sim. Todo mundo antigamente, e hoje está até melhor, né? Antigamente todo mundo tinha aquela marquinha no braço, porque era tipo um revolvinho. Um revolvinho, né? E aí, de repente, né? Porque não é só essa questão agora do Covid, né? Nós já tivemos recentemente casos retornando de sarampo. Sim, né? Crianças morrendo de sarampo. Né? Então, ou seja, é um negacionismo, e assim, isso não é questão ideológica, isso não é questão de direita ou esquerda, não. Isso é questão de burrice mesmo. Né? A gente vê o pessoal aí que é mais à direita, que fica aí, até o Trump nos Estados Unidos, né? Que é um expoente mundial da direita, até o Trump está defendendo vacina, que tem que vacinar. Então, assim, a questão é de burrice mesmo, é de ignorância, né? E aí também eu falo, ser humano é complicado, né? Infelizmente. Mas a gente fica também fazendo uma outra cobrança, né? O papel do Conselho Nacional de Medicina, né? Porque o Conselho de Medicina, ele tinha que ter uma responsabilidade muito grande. E por questão ideológica, por questão política, porque não é de desconhecimento, né? O Conselho, ele fica em cima do muro, ele não defende claramente a questão de cloroquina, de kit Covid, que comprovadamente, pela OMS, por agências de saúde dos Estados Unidos, da Europa, né? Não funciona esse kit Covid. E você tem um conselho de medicina que até hoje ele não se posicionou claramente contra isso. Então eu falo o seguinte: se tivesse um tribunal de Nuremberg, nós teríamos que colocar muita gente para ser julgada nesse tribunal, sabe? Inclusive
Conselho de Medicina aí do brasileiro. É muita coisa louca. A questão da vacina, pra você ver, é tão claro a questão, né? Você pode até falar melhor que eu sobre isso, que o número de pessoas agora internadas que estão em CTIs ou que estão morrendo é um número muito alto de não vacinados, né? E a coisa tão estranha que, ó, pra você ver, a esposa do Bolsonaro vacinou nos Estados Unidos, né? Sim. Tomou a Os filhos do Bolsonaro todos vacinaram. Todos os filhos dele vacinaram. O Bolsonaro não libera o cartão de vacina dele. Ele 100 anos colocou 100 anos de sigilo. Então, quer dizer, eles estão se vacinando e é uma coisa meio louca, né? Eu falo o seguinte, é a questão de governar para uma bolha, né? Governar para uma minoria, né? E eu falo o seguinte, às vezes não, eu acho que principalmente quem está na política, ele tem que ter um certo pragmatismo. Ele tem que ter a capacidade, às vezes, de mudar de opinião, né? Só que parece que eles colocaram uma linha de raciocínio, mesmo sabendo que ela está errada, mesmo sabendo que ela está trazendo sofrimento e morte para milhares de pessoas, eles não mudam, né? Não voltam atrás, não admitem erro, né? Então, até hoje, né, nós temos o próprio Ministério da Saúde, um documento recente que saiu, né, assinado pelo secretário-geral lá do Ministério, colocando em dúvida as vacinas e defendendo o kit cloroquina. Então, assim, quando essa questão ideológica ela se sobrepõe, isso só traz sofrimento. Então, gente, esse é o recado, né, Israel? A pandemia não acabou, não é isso? Não. Quem puder se vacinar, se vacine logo, né? Quem tiver com vacinação atrasada, tome a vacina, né? As crianças têm que vacinar, né, Israel? Não, isso aí, assim, isso é o que a gente chama, assim, deveria ser o óbvio, né? Os casos, a gente tem o relato dos próprios profissionais, né, que estão lá na ponta. A maioria das pessoas com casos de internação são justamente aquelas que não se vacinaram, né? Quem se vacinou não significa que ele não possa pegar o vírus. Só que aí os sintomas são sintomas leves, não chega a ter necessidade de internação, né? E pior do que tudo é que na medida em que você tem um número de pessoas que não se vacinam, isso cria possibilidade de ter mutação nesse vírus e de repente vir que aí as vacinas atuais não consigam fazer a defesa do organismo, né? Outro dia alguém estava até falando, eu achei interessante. Se a pessoa ela defende, eu não vou vacinar, deveriam colocar uma ordem. Quem não vacinar também não vota. Né? Porque o voto é obrigatório. O voto é obrigatório. Se o argumento é não vou vacinar porque não pode obrigar a vacinar, eu não vou usar passaporte de vacina, mostrar porque isso está tirando o meu direito. O voto eleitoral no Brasil ele é obrigatório, está tirando o direito do cara dele opinar. Então ele não deveria votar, sabe? Deveria caçar o título de todo mundo que já tem países da Europa que estão obrigando a vacinação, né, Israel? Porque a gente tem uma lógica que o pessoal da medicina fala muito, né? Quem está se posicionando com relação a isso, que a questão da vacina não é uma questão individual, né, Israel? É uma questão coletiva, né? Igual você falou, o vírus pode ter mutação por conta disso. O vírus pode, né, chegar num ponto que ele vai evoluindo que as vacinas não dão conta dele. E a questão da vacinação é muito nesse sentido. Então, todo o processo que nós temos de história de vacinação no mundo, né, desde os 2 séculos atrás, é muito nesse sentido. Você consegue vacinar um número enorme da população, quase 100%, e você consegue acabar com o vírus nesse sentido, né? Tanto que a gente toma várias vacinas de doenças que já estão, de certo modo... Várias doenças, igual a poliomielite, o próprio sarampo, várias doenças, elas praticamente foram extintas, né? Infelizmente, com essa ideologia agora de colocar em dúvida a qualidade da vacina do Covid, você corre o risco de ter um aumento de várias doenças que estavam exterminadas aqui no Brasil, né? Então eu falo assim, é uma irresponsabilidade política. Mas não é só nessa questão da saúde, né? O que a gente vê é uma irresponsabilidade e uma certa experimentação usando a população como cobaia em todas as áreas nesses últimos quatro anos, né? A própria, e até mudando o ponto, Jair, a própria questão da reforma trabalhista. Sim. Né? Foi feita a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Em todas as reformas, o discurso era
com essa reforma nós vamos criar as condições para crescimento, vamos criar milhões de novos empregos. E o que a gente viu, né, já passado um tempo suficiente para ter uma avaliação do resultado dessas reformas que foram feitas, o que nós vimos foi uma precarização do trabalho, né, mantido ou até aumentado o número de desemprego, né, e isso não é por causa da pandemia, porque antes de 2020 nós já tínhamos o desemprego aí na faixa aí de mais de 13, 14 milhões, 14, né, formais. 13, 14% da população. Exato. Então, ou seja, existe uma experimentação em todas as áreas e coloca a gente como uma cobaia, né, dessas políticas que estão sendo colocadas. Não, e criou um grande problema para toda a população, né, Zé? Porque eu lembro do Hélio Temer, que era na época da reforma da trabalhista, né? Quando ele aprovou a reforma, ele disse que no dia seguinte geraria milhões de emprego no Brasil. Não gerou nada, né? Não. O que a gente teve foi substituição de mão de obra, né, Israel? As pessoas foram demitidas com direitos e contratadas no formato da reforma administrativa sem direito, né? Houve uma rotatividade, né? Exato. Mais do que isso também, até o direito a acessar a justiça, sim, ele foi limitado, né? Nós temos uma política, uma linha ideológica aqui no Brasil de privatizar tudo, né? Quando não consegue, porque tem muita luta de resistência, mas a ideia é privatizar a educação, privatizar a saúde, né? Eles queriam privatizar o SUS, né, antes da pandemia. Mas até a justiça, se a gente for ver, ela está na linha da privatização, porque eu pego pelo próprio sindicato, né, pela realidade de nós. Muitos prefeitos, né, eu sou servidor municipal, não posso falar de governo federal nem de governo estadual nessa linha, mas muitos prefeitos, eles aprovam leis, aprovam medidas que eles sabem que juridicamente ela é ilegal. Só que eles já fazem intencionalmente sabendo que o trabalhador, o sindicato, vai entrar na justiça, vai derrubar aquela medida ilegal que ele adotou, só que vai demorar um tempo que a decisão, quando vier, ele já nem mais é prefeito. Uhum. Só que com essa reforma trabalhista, ela, entre as mudanças ruins que foram feitas, ela jogou um ônus para cima de quem está cobrando o seu direito, né? Então, se o sindicato entrar com ação coletiva, a gente não entra mais com ação coletiva. Se o sindicato entrar com ação coletiva, nós temos que dar um valor na causa, né? Então, se a gente der um valor lá, que é 10 milhões de reais, sim, o prejuízo para todos aqueles trabalhadores que a gente está fazendo a representação, a substituição. Se a gente perder, nós vamos ter que pagar 2 milhões dos custos de honorários advocatícios. Então a gente não tem como. Viabiliza, né? 2 milhões falha o sindicato. Né? Então não tem como a gente entrar com ação coletiva. Aí passa para a ação do trabalhador individual. Aí o trabalhador entra com ação. Se ele perder, ele pode recorrer. Mas ao recorrer, já tem o custo judicial que, se ele perder na segunda instância, ele vai ter que pagar, né? Ou, às vezes, tem a questão das perícias, né? A necessidade de fazer uma perícia para comprovar aquela situação. Sim. Só que, às vezes, o perito é caro. Então, ou seja, se a pessoa tem dinheiro, ela faz uso da justiça. O que eu mais estou vendo depois da reforma trabalhista é servidor, trabalhador de um modo geral, em dúvida se ele está sendo lesado, mas ele não quer correr o risco de ter que pagar um dinheiro que ele não tem para poder questionar judicialmente. E isso propicia que as empresas, os governos, façam irregularidades, né, Israel? Porque você tá penalizando o lado mais fraco da história, que é o trabalhador, né? Exato. É a privatização da justiça. Então, né? Você coloca de um modo, igual você falou aí, que o trabalhador fica... A empresa pode cometer qualquer irregularidade, deixar de pagar hora extra, deixar de pagar algum benefício que ele tem direito, né? Deixar de cumprir qualquer norma de segurança, por exemplo, né? Que depois tem como recorrer.
que ela pode ficar tranquila, que ela sabe de todo esse processo aí, que infelizmente veio com a reforma trabalhista, e que muita gente nem sabe que isso existe, né? Não, às vezes as pessoas têm até um desconhecimento. E o próprio trabalhador, eu falo isso assim, com muita tranquilidade, né? Você sabe que lá no Sindibel, nós, em 2013, nós fizemos um congresso, e no congresso a gente tomou uma decisão de devolver o imposto sindical que existia, devolver o imposto sindical para o filiado. Né? Porque nós entendíamos o seguinte: o sindicato, quando ele faz uma negociação, ele faz uma passeata, ele faz uma assembleia, ele manda uma matéria para a imprensa, ele faz o boletim divulgando, né? Ele tem um custo. Uhum. Esse custo, né, ele é do cara que é filiado e de quem não é afiliado. O filiado paga a mensalidade todo mês. O não filiado, a única contribuição dele era aquele um dia de serviço uma vez ao ano, o imposto sindical. Imposto sindical, exatamente. Mas na hora que a gente conseguia o resultado da negociação, os 10% de reajuste, ou outra vantagem na negociação, ele vem para o filiado e para o não filiado. Uhum. Pois bem, aí em 2017 eles acabam com o imposto sindical para todo mundo. Exato. Só que acabaram com o imposto sindical para todo mundo, mas o sindicato ele continua tendo seus gastos, continua fazendo a negociação, mas na hora que ele obtém um resultado positivo na negociação, ele vem para quem é filiado, que está bancando a estrutura do sindicato para ele funcionar, e vai para aquele que não é afiliado, que não tem nenhuma contribuição. Então, ou seja, eu nem coloco em discussão retorno de imposto sindical. Mas se é para fazer uma modernização, tem que ser feito mais ampla. Né? Eu entendo que o sindicato, nesse caso, ele deveria, qualquer ganho que ele tivesse, ele deveria ser apenas para a sua base filiada, sua base representada. Né? Que é uma questão de criar consciência em cada um, consciência de classe. E eu vejo muitas vezes servidor, trabalhador, que bateu palma com o fim do imposto sindical. Né? Mas ninguém foi liberado de pagar as taxas dos conselhos de classe. Né? Uhum. Você pega lá o enfermeiro, tem que pagar o conselho de enfermagem, o médico tem. E se não pagar, e aí vem a diferença. Se não pagar, ele não pode nem trabalhar. Né? E aí, num momento de pandemia desse, né, qual que é o papel do conselho, né, de medicina? Qual que é o papel do Corém? Muitas vezes eu vejo esses conselhos fazendo política, né? Política partidária, política de colocar alguém para ser candidato nas próximas eleições, e pouca atuação lá em campo, olhando as condições de trabalho desses profissionais. Mas continua a obrigatoriedade lá da contribuição. Então, assim, é um negócio engraçado, porque no Brasil é o seguinte, o cara diz que é liberal, mas ele é liberal até a parte que até um certo ponto. Até um certo ponto, até a parte que interessa para ele, né? Então, defende-se, o cara pode comprar arma, o cara tem o direito de usar arma, é um direito dele. Mas na hora que vai discutir, por exemplo, a questão lá do aborto, né? E aqui eu não estou nem colocando minha posição, mas é o seguinte, é a contradição. Na hora que vai discutir a questão, por exemplo, do aborto, não, isso é o interesse da sociedade, não é o interesse da mulher. Né? Na hora que vai discutir lá a questão, por exemplo, do casamento gay, o cara que ele não vai casar, ele não vai, se ele é uma mulher, não vai casar com outra mulher, um homem não vai casar com outro homem, mas ele se sente no direito de interferir na lei para dizer, não, mas não pode, o cara que quer casar com outro homem lá, ele não pode. É conveniência, né? Mas na hora de dizer, usar arma, não, nós temos que ter direito de usar arma. Então, assim, é umas contradições que tem, né? E infelizmente é Brasil. Mas eu acho, Zé, que você falando da questão do imposto, né? Na verdade, era o financiamento do movimento sindical que eles queriam cortar, né? De vez, né? Eles dificultaram a filiação, né? Sim. Dificultaram quem é afiliado fazer o pagamento da sua mensalidade.
né? Então, eles fizeram todo o processo para poder acabar com o movimento sindical, acabar com a representação dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas na pandemia, e com todos esses ataques, como você disse que o SUS ganhou uma importância muito grande, eu acho também que o trabalhador, de alguma forma, o trabalhador enxergou que ele precisa do movimento sindical, né? Que ele precisa do sindicato dele, né? Forte, né? Eu acho que está tendo, né, um amadurecimento, né, porque nesse momento, se não fosse a atuação sindical, né, nós teríamos, com certeza, muitos trabalhadores teriam perdido a vida. Vou dar um exemplo nosso aqui. Nós tivemos, na prefeitura, na base que a gente representa, nós tivemos cerca de 10 trabalhadores que morreram pegando o vírus em serviço, né? Estava na ativa, estava atuando e pegou o vírus e morreu. Mas houve muita luta do sindicato. Por exemplo, os agentes comunitários de saúde. No início, a única orientação que tinha para eles de segurança era para eles ser mantido 2 metros de distanciamento, igual nós estamos aqui. Uhum. Só que naquele momento não tinha vacina. Agora você está com 3 vacinas, eu estou com 3 vacinas aqui, né? Uhum. A orientação era manter 2 metros. Eles não tinham máscara. Naquele momento, a alegação que estava faltando. Então, a prioridade das máscaras era para quem estivesse no centro de saúde. Então, nós, do Sindibel, nós entramos. Primeiro, tentamos negociar, não conseguimos. Então, nós entramos com ações judiciais, conseguimos liminar judicial, e por um mês, esses mais de 2.000 trabalhadores ficaram em casa até a prefeitura conseguir bancar o uso das máscaras, né, desses EPIs para eles. No inío também da pandemia, vários trabalhadores de grupo de risco, né, com diabetes, com outras doenças, outras comorbidades, até questão de idade, também não havia disposição de afastá-los. Nós tivemos que entrar com ação e garantir o afastamento. Gestantes, né, o afastamento só se deu depois de ação judicial do sindicato. Então, houve assim, uma atuação permanente do sindicato nesse sentido de tentar garantir uma diminuição do risco que esses trabalhadores estiveram expostos durante a pandemia. E acaba que tem um reconhecimento, né? Acaba que isso vai gerando um reconhecimento da importância da representação sindical. Eu falo isso porque o trabalhador brasileiro, a trabalhadora, entrou numa grande armadilha, né, Israel? E quando você pega a reforma trabalhista, que retira direitos dos trabalhadores, depois vem a reforma da Previdência, né, que você vai ter aí nós vamos ter um apagão aí de uma geração inteira que não vai conseguir emprego aos 50 anos, porque a reforma trabalhista ela força até essa rotatividade, talvez a pessoa não consiga trabalhar aos 50 anos de idade e não vai conseguir aposentar, né? Então, assim, criou uma grande armadilha para essa geração toda que nós vamos ter que reverter isso na nossa luta, acabar com isso, né? Aconteceu no Chile. Ou vai acontecer igual aconteceu no Chile, né? Então, assim, a gente precisa reverter isso. E agora, Israel, eles estão colocando como, assim, o governo está forçando a barra, e também o governo do Estado forçando a barra, que é muito parecido. O governo aqui é com o regime de recuperação fiscal, que é a reforma administrativa que vem do Bolsonaro, ele tenta colocar aqui no Estado como regime de recuperação fiscal. Então, assim, está vindo mais uma reforma aí que o governo está prometendo, que é o paraíso, né? Que é a reforma administrativa, né? Eles estão falando que isso aí vai acabar com os privilégios, né? Dos servidores públicos, né? Então, vocês que atuaram muito nisso aí, né, Israel? Eu sei que vocês atuaram muito nessa questão, tiveram muita preocupação, foram para Brasília, fizeram atividades em Brasília, tiveram aí com os deputados, igual você disse, o Rogério Correia teve uma atuação muito boa nesse sentido, né? Mas as pessoas não entendem essa reforma. Primeiro, Israel, que o termo reforma é um termo bom, né? Se eu vou reformar minha casa, é uma coisa boa. Exato. E reforma administrativa talvez seja um sonho dos brasileiros de ter uma reforma do judiciário, do campo político, né, dos políticos, mas o que eles estão querendo pegar, na verdade, é o servidor aqui embaixo, né? Hoje, na verdade, é o seguinte, a maioria da nossa população, ela é enganada. Eles pegam, e aí eu estou falando, grandes meios de comunicação, né, não só o governo e os políticos liberais, neoliberais, mas também os grandes meios de comunicação. Eles pegam alguns exemplos, tipo, o cara que tem 2 férias no ano
que recebe auxílio paletó, que recebe auxílio moradia, que recebe 50 mil reais no contra-cheque no final do mês. Eles pegam essa minoria e colocam isso como se todos os servidores tivessem esses privilégios. Vem com um outro discurso também, que existe um inchaço no Estado e um excesso de servidores públicos. Só que isso não é a realidade. Quando a gente pega dados, eu não tenho dado atualizado, mas quando a gente pega dados de vários países, né, países capitalistas, né, não tem nada de país comunista, país socialista, país... A gente pega dados Inglaterra, França, Suécia... Próprios Estados Unidos, o percentual de servidores públicos, quer dizer, servidor para atender o público, é muito superior ao número de servidores que tem no Brasil. E aí, não precisa também ficar só nessa questão de analisar esses dados. Basta o cidadão comum ele começar a pensar. Quando ele vai num centro de saúde procurando um médico especialista, um ginecologista, né? Normalmente ele não encontra. Sim. E ele vai no centro de saúde, não tem, ele é mandado para o outro, a consulta às vezes vai demorar 3, 4 meses para ser marcada. Né? Quando chega a hora de fazer a matrícula das crianças, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de encontrar uma escola próxima da casa dela. Ou se tem a escola, não tem a vaga. Isso é um exemplo que, na verdade, falta professor, falta médico. Fiscalização da minha área. Em Belo Horizonte, o plano de carreira de 2011, nós estamos em 2022. Em 2011, lá fala 600 fiscais. Sim. Nós temos 300. Mas imagina o seguinte, quantos bares tem em Belo Horizonte? Quantos imóveis tem em Belo Horizonte? Quantas boates tem em Belo Horizonte? O que teve de crescimento nesse período de 11 anos, né, Jorge? E o que teve de crescimento? Aí, na hora que uma boate pega fogo e ela está sem alvará, na hora que um elevador cai e ele está com a vistoria atrasada, na hora que acontece, como aconteceu em Mariana, servidor público é incompetente. Mas ninguém olha que, na verdade, está faltando o servidor público para cumprir funções básicas que é do Estado. E aí a reforma, nessa proposta de reforma administrativa. Primeiro, que para determinados políticos, eu detesto generalizar em tudo. Você tem político vagabundo, você tem político bom, você tem polícia truculenta, você tem polícia com consciência, você tem sindicalista safado, você tem sindicalista honesto, não dá para generalizar nada, né? Mas nessa reforma administrativa, muitas vezes, quer dizer, o servidor público, que veio lá da Constituição de 88, o regime jurídico único, o servidor público faz um concurso. Esse servidor público, para ele perder o cargo, ele tem estabilidade, igual muitos falam, né? Vende essa... Não, o servidor público não tem estabilidade, não. Se ele fizer alguma coisa errada, ele é encaminhado para a corregedoria e a corregedoria pode definir a demissão, a exoneração de qualquer servidor. Eu diria que a único cargo no Brasil que esse aí eu falo, que esse aí tem estabilidade, é o do judiciário. E na maioria das vezes o juiz, quando faz alguma coisa errada, ele é aposentado, mas continua recebendo o salário. Com a mesma remuneração. Agora, o fiscal, o médico, o professor, o gari da SLU, se ele fizer alguma coisa errada e for para a corregedoria, lá tem um processo e esse processo pode gerar a exoneração dele. Porém, tem que passar por um processo. Ele tem o direito de defesa. Então, quando está acontecendo uma coisa errada, ali na regional, ali no bairro, né, na prefeitura, o servidor público ele tem mais segurança para fazer a denúncia. Um exemplo foi aquele servidor lá do Ministério da Saúde que
fez a acusação lá, a denúncia do problema das vacinas que estavam querendo fazer mutreta. Sim. Né? Porém, se você tira esse servidor que é concursado e passa a ter só contrato, o cara não tem segurança nenhuma. Vai depender do chefe dele. Ele é contratado hoje, amanhã, se ele não for satisfatório para o chefe, não para o serviço, ele pode ser demitido. Então, quando tiver alguma coisa errada acontecendo, esse empregado público, ele não vai falar nada, porque ele corre o risco de perder o emprego dele. E mais, né, aquela questão de eu colocar o meu amigo para trabalhar. Antes de 88, né, eu já sou mais velhinho, antes de 88, quando eu era do interior, quando o prefeito ganhava as eleições, chegava um monte de gente nova, porque os caras não tinham concurso. Então, ele trazia a família, os primos, se ele não era da cidade, se ele era de outro estado, vinha um monte de forasteiro que chegava, porque ele ia arrumar emprego para todo mundo. Essa reforma administrativa, apesar que ela é um pouco mais floreada, as palavrinhas bonitas, mas basicamente é tentar voltar a esse modelo do deputado, do prefeito, do vereador, poder indicar quem ele quiser para ir para o serviço público. Só que esse cara não vai ter compromisso com o serviço público, com a população. Ele vai ter compromisso com o político ou com o partido que indicou ele. Então, assim, em linha geral, a reforma, se ela fosse aprovada, eu falo se ela fosse, porque ela não vai ser, nós vamos lutar contra ela, essa reforma definiria como carreira típica de Estado, basicamente, a força de segurança, né? A procuradoria, né? O judiciário, né? Saúde, educação, fiscalização, tudo isso poderia ser feito através de contrato. Né? E mais, porque não é apenas essa questão, existem as maldades, né, que vêm nas entrelinhas. Né? Essa reforma também, ela previa, ou prevê, porque ela ainda está lá parada, a possibilidade de privatizar, né, entregar os equipamentos, por exemplo, da saúde ou da educação, e entregar para a iniciativa privada. Né? E a gente tem que lembrar, a gente tem que refrescar a memória de todo mundo. Né? Existe esse discurso, a iniciativa privada funciona melhor. Você pega o exemplo de uma penitenciária lá no Amazonas, onde teve um incidente, né, gravíssimo, né, onde vários presos foram decapitados e a cabeça foi numa revolta que teve. Sim, eu lembro. Lá era privada. Na hora que não dá certo, eles privatizam. Na hora que... E aí dá o lucro para quem está pegando. Mas na hora que dá errado, aí volta para a mão do Estado ficar com o ônus. Né? Isso é normal, né? Então, assim, a discussão, a questão da Petrobras. Né? Não é muito a minha praia, mas eu fico olhando o seguinte, peraí, qualquer empresa que parte dela passa a ter acionista quer lucro. Sim. Ele quer lucro. Né? Então é o seguinte, o petróleo estava lá há milhares de anos lá debaixo do mar. Aí, Brasil, lá pelo Getúlio Vargas, cria uma empresa de petróleo. Durante anos e anos, vai tirando dinheiro que é de todo mundo, que é do povo, da população, do contribuinte, vai tirando e vai injetando para essa empresa e se aprimorando, se crescendo, tendo nova tecnologia. Aí chega um momento, essa empresa, que foi construída com patrimônio, né, de gerações e gerações, ela descobre lá que tem uma grande quantidade, tem um tesouro lá de baixo com um valor muito grande. Aí, neste momento, você fala assim, não, vamos colocar ação para poder investir nessa empresa agora. E aí, o preço, evidentemente, pode acabar. Tem uma tal de PEC aí que está aí, uma PEC eleitoreira aí do Bolsonaro, né? Pode cortar todos os impostos. Se a Rússia invade a Ucrânia, o petróleo vai para $140 e o preço da Petrobras ele segue a lógica do preço internacional, né? Porque tem ação aí até lá na Bolsa de Nova York, então tem que seguir esse parâmetro. Vai deixar de arrecadar 50, 70, 100 bilhões, criar um déficit aí no governo federal, mas o preço lá do diesel, o preço da gasolina, não vai abaixar. Não, e a questão do petróleo, já você entrou nessa linha, é uma coisa dois pontos interessantes. Primeiro, quando descobriram o pré-sal,
Você tinha que perfurar. Uhum. As empresas privadas não quiseram. Não tinha nem tecnologia, elas não tinham. Mas elas não quiseram. As empresas privadas não quiseram. O governo teve que fazer todo o processo. Então o governo gastou dinheiro, fez investimento, arrumou a tecnologia que não existia e achou o petróleo lá embaixo. Agora eles passaram tudo para o setor privado, né? Passaram tudo. E a questão do imposto, o imposto realmente é alto em alguns setores. Mas quando a gasolina era R$ 2,70, o imposto era o mesmo. Então o problema não é só o imposto, né? Exato. Tem um problema dessa política de dolarização do petróleo que a Petrobras adota hoje pelo governo Bolsonaro, que estourou o valor do petróleo. É o tal do mercado livre, né? É o tal do mercado que coordena, né? Então tem esse problema também da política neoliberal do Bolsonaro, né? Que é o tal do acaba com todo o setor público, né? Que é o que você colocou da PEC, né? Exato. Que aí volta a rachadinha, né? Aí vira festa, né? A PEC vira a festa da rachadinha, e você tira o setor público e deixa o mercado controlar. Então, quando o mercado controla solto, sem o governo intervir, dá no que está dando aí. Petróleo, gasolina a 8 conto, um saco de arroz a R$40, né, Israel? Um pedaço de carne, 40 conto o quilo. Então, fica essa... Então, assim, tem que ter uma... E isso os países capitalistas do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, fazem isso. E aqui no Brasil eles pregam que não é para fazer, né? Então a política neoliberal, igual você disse, burra, né? É uma coisa idiota, né, que estão fazendo. Não, já tem visto aí algumas matérias, por exemplo, recentemente o cara colocou lá, sei lá, 500 búfalas para morrer de fome. Sim. Semana apareceu uma outra matéria de 500 bezerrinhos lá para morrer de fome. Você começa a pensar assim, pô, esses caras, eu acho que estão fazendo igual quando tem um excesso de cebola, né? Queima caminhão de cebola, porque se ela for para o mercado, o preço abaixa e não interessa. Né? Joga leite fora. Então, assim, o cara vai matar 500 bezerros, não é mais fácil ele vender esses bezerros? Então, assim, a lógica que a gente tem aqui... Ou doar esse bezerro para quem possa, da agricultura familiar, criar, né? A lógica que tem aqui, infelizmente, nesses últimos anos aí, é a lógica que olha a empresa, né? Olha o CNPJ, mas não olha o CPF, né? E aí vem realmente para o presidente é isso, né? CPF cancelado. Então, é uma lógica muito louca, né, Rizal? Que você coloca, quer dizer, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Sim. E nós temos uma gasolina caríssima. O Brasil passa lá naquela TV lá, né, tal do agro, né? O agro é isso, o agro é aquilo, né? Nós somos líder mundial em produção de grãos, de carne bovina, fora. E o povo tendo que comprar osso ou pegar osso no mercado que não tem dinheiro para comprar comida, né? Porque comida tem. A crise da fome hoje no Brasil não é por falta de comida, né? Comida tem. Se vai no supermercado, está lotado as prateleiras. Tem muita carne nos açougues, né? O povo não tem dinheiro para comprar, né? Para comprar. E esse que é o problema, já que eu falo o seguinte, eu sempre coloquei essa visão. A gente precisa que tenha uma política que garanta que a maioria das pessoas tenha o mínimo de condição de estar no mercado. Né? Quando tinha o Bolsa Família, né? Milhares de pessoas que não eram consumidor, elas entraram no mercado de consumo. Talvez individualmente uma família dá 300, 200, 300 reais, a gente acha, é tão pouquinho. Mas você pega uma cidade aí que não tem fábrica, não tem empresa, você pega aí 500, 600, 1.000 pessoas, cada uma com 400, com 300 reais, e esse dinheiro, basicamente, a pessoa usa ele para comprar comida, né? E isso gera uma movimentação naquele pequeno comércio. Sim. Padaria, no mercadinho, no açougue, né? E isso vai criando, né, uma roda positiva, porque isso vai aumentando a arrecadação, gera emprego, né? Exato. Então, assim, você vai numa perspectiva que é uma perspectiva de esperança, positiva. Na medida em que você tem uma política que ela joga essas pessoas de volta para a miséria, para a pobreza, você cada vez vai diminuindo mais esse consumo. Né? Quem tem dinheiro, muito dinheiro, esse vai continuar consumindo. Né? As grandes empresas que abastecem esses grandes consumidores também vão ter. Agora, as pequenas empresas são as que mais sofrem. Né? O pequeno comércio está lá na periferia, está lá no bairro, né? Então, você acha que a gente tem que começar, às vezes eu vejo muita gente dar tiro no pé, né? Por questão ideológica, por questão, às vezes, até de
convicção religiosa, ele passa a defender o interesse que não é o interesse dele. Uhum. É o interesse de quem pode viajar para Miami, né, pode ter a sua casa lá. Se tudo dá errado aqui, o Guedes, por exemplo, tem aí, parece aí, alguns milhões aí num paraíso fiscal aí em dólar. Então, quanto mais o dólar subir, melhor para ele, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar. Eu lembro, assim, né, da Zélia Gattai, na época do Collor. Né? Eita, você foi lá atrás. Fui lá atrás. Né? Veio lá, Zélia toda imponente, a Globo, as redes de comunicação, todo mundo dava apoio, e veio lá, confiscou a poupança de todo mundo. Quebrou o país. Sim. A classe média que tinha votado no Collor, toda, né, se estrepou. Teve gente que até suicidou na época, né? Teve gente que suicidou, tinha gente que tinha operação marcada e não tinha dinheiro para pagar a operação. Né? Na hora que deu errado, ela rachou fora, né? Casou lá com o chicanismo e rachou fora para Nova York, entendeu? Então, assim, a gente fica, esses caras ficam criando políticas aí, eles vendem, vem o Paulo Guedes, que é aquela, né, parece aqueles vendedores de porta em porta, vem, fala que a fala bonita e tá, e vai. Mas é experiência, e nós somos as cobayes. Então a gente tem que começar a ter espírito mais crítico com esses caras. Entendeu? Você trouxe o exemplo aí do Collor, teve o Fernando Henrique Cardoso, né? Que fez uma experiência neoliberal aqui no Brasil, privatizou quase tudo, né? E quando a coisa deu errado, que quebrou o Brasil, né? Quando dólar, ele entregou. Manteve que a paridade do dólar, né? O real, o dólar. Entregou o Brasil quebrado pro Lula, né? Assumiu em 2002. E ele foi para Paris, né? Ele racha fora, né? Eu falo assim, a gente fica aqui com os problemas, né? Então, assim, mas eu falo assim, a gente também não pode. Tem muito problema em todas as áreas. O país realmente, como diz lá o Gil do Vigor, o Brasil está lascado. Mas a gente tem que ter esperança e tem que ter disposição para colocar as coisas no trilho de novo. Né? E resgatar essa situação. E aí é importante, Israel, no início da sua fala você trouxe isso. O sindicato tem um papel muito importante, né? O sindicato hoje não pode ficar só com a categoria, né? É importantíssimo defender a categoria, mas tem um trabalho que você falou aí também de social, de atuar nos problemas da cidade, né? Nos problemas da população, né? Então a gente convive com isso e vocês estão muito mais, né? Vocês estão aí com os trabalhadores que vocês representam, vocês estão em todos os locais da cidade de BH, vocês convivem com todas as realidades, não é isso? Porque eu falo o seguinte... Desde a periferia lá, que tem muito problema, você vai até na Zona Sul, vocês convivem com tudo, né? Que a saúde assim, a saúde, a gente tem uma atuação muito grande através do Conselho Municipal de Saúde, da ligação com as comunidades, né, com os conselhos regionais e todas as comissões de usuários, né, junto com trabalhadores, né? Então, assim, a questão da política de saúde na capital, a gente tem uma atuação que não é defesa corporativa, né? A gente defende as questões das condições de trabalho, salarial, mas defende a política de saúde do SUS, né? Mas, para além da saúde, vou te dar um exemplo, fiscalização, por exemplo. Às vezes vai aprovar uma lei na Câmara, né? Que é uma lei, é o seguinte, aprovar a lei e colocar no papel, às vezes é a coisa mais fácil que tem. Só que nem sempre quem está aprovando a lei, ele parou para refletir qual que vai ser o reflexo dela, né? Como é que vai ser a aplicação dessa lei. Então, assim, nós procuramos, os fiscais, a gente procura manter uma interlocução, né? Quando tem algum projeto que a gente tem acesso antes, a gente já procura estudar o projeto, identificar o que pode ser melhorado. Mas, assim, a gente tem uma atuação, a gente procura ter uma atuação no Sindibel em todas as áreas, assistência social, por exemplo. E nesse momento, vou te falar, além da saúde, da educação, eu acho que a partir de 2023, uma das áreas que vai ter que ter um dos maiores resgates é a área de assistência social. Eu estive em São Paulo recentemente, eu fiquei assustado com o número de famílias morando em barraca na rua. Praça, todo lugar. Aqui em Belo Horizonte também não está diferente. Você vai aí na Praça Raul Soares, vai... Todo lugar também, né? Ali na Augusto de Lima, ali, ó, perto do Maleta. Agora até nos bairros periféricos, viu, Zé? Então, assim, a assistência social, ela tem um trabalho que vai ser fundamental de resgate.
Então, assim, nós temos os nossos assistentes sociais, né? O pessoal afiliado do sindicato, a gente procura estar... E a gente vê isso, né? Eles atuam no conselho, nos conselhos, né, da área, mas com uma preocupação, não é uma preocupação corporativa. O pessoal da cultura é outro setor também. Não é uma preocupação. Às vezes tem mais preocupação com a política que está sendo implementada de cultura, política social, do que com a própria questão financeira, com a própria questão da carreira, né? Então, assim, é importante a gente ter essa atuação que ela seja mais ampla, não só a questão corporativa, que é um papel importante que a gente tem que fazer, mas também ter essa visão mais ampla. Isso é importante. Vocês estão de parabéns de fazer isso. Eu sei que vários sindicatos fazem isso também, né? Isso é um princípio da nossa central também, da CUT, né? A gente ter essa atuação mais amplificada para poder ter esse trabalho social. Pois é, para a gente terminando o nosso podcast, o nosso bate-papo, se deixar, vai ficar nós dois aqui o dia inteiro conversando. Aqui, né? O dia inteiro conversando, mas tem um limite aqui de tempo também. Acho que a gente já abordou muita coisa aqui legal. Você queria dar algum recado para categorias? Alguma coisa do sindicato que você queira colocar? Assim, recado final aí? Nós temos um processo da campanha salarial que está em andamento. Então, no próximo dia 18, nós vamos ter a reunião com o governo, onde vai ser apresentada a pauta geral, a resposta à pauta geral, e vamos ter também as pautas específicas. O DIEESE, né, o DIEESE nos assessora, nós fizemos um estudo com o DIEESE, então, assim, a inflação, para repor a inflação, não é ganho real, para repor a inflação, seria necessário, em 1º de janeiro desse ano, um reajuste de 13%. Né? Então, a gente vai fazer essa negociação no dia 18 e na semana seguinte, antes do carnaval, né, a gente deve estar convocando Assembleia Geral e assembleias específicas para discutir com a categoria. A princípio, o que a gente está propondo, se vier uma proposta, que seja uma proposta aceitável, né? Ok, as assembleias tomam as suas deliberações, mas caso venha alguma proposta que a categoria tenha que rejeitar, a movimentação nós vamos trabalhar pós o carnaval. Entendi. E aí, assim, é preciso que haja a ampla mobilização, porque é o que eu falo. Direção de sindicato, ela tem o papel de se preparar para estar na mesa de negociação, para usar a melhor argumentação, né, para poder fazer a divulgação, convocar a categoria, tentar abrir espaço na imprensa para divulgar o que está acontecendo, mas se não tiver mobilização da categoria para fazer pressão, não resolve nenhuma situação. Então, assim, muitas vezes ainda tem algumas pessoas que falam assim, o que o sindicato vai fazer por mim? Não. O que nós, junto com o sindicato, vamos fazer por nós? Então, é importante isso. Entender que o sindicato não é um prestador de serviço, o sindicato somos todos nós, né, Zé? Então, para a categoria é importante, dia 18, né, já começa o processo de negociação, não é isso? Então, é importantíssimo a categoria estar atenta aí para a gente poder ter um bom acordo, né? Por tudo que o Israel trouxe aqui hoje para a gente, de informações de atuação dos trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura, nada mais justo do que ter um reconhecimento agora na questão da database, né, Israel? Com certeza. Pois é, eu queria te agradecer, companheiro, por ter vindo aqui. Muito obrigado por ter participado com a gente, viu? Eu que agradeço. Trouxe muita informação, aprendi muita coisa aqui hoje. E deixo para você aí para sua saudação final aí, para a gente terminar. Eu queria cumprimentar a todos e agradecer vocês aí pelo espaço, né? E dar um recado, não é nem para o servidor da prefeitura, não, é para o trabalhador de um modo geral. Nós precisamos estar atuantes, lutando, cobrando, né? Porque assim, nada vai vir por bondade, nada vai vir porque a gente merece ou porque a gente tem o direito. Para que o direito, para o que a gente merece, para que isso se efetive, né, para que isso aconteça, a gente tem que cobrar, a gente tem que lutar. Então, vamos à luta aí e vamos esperar que 2023, né, esse ano é um ano de batalha, mas que 2023 a gente comece a ter o início da luz aí nesse túnel que a gente está passando. É isso aí, Israel. Obrigado, companheiro. Esse é o ano da virada, né? O ano do trabalhador dá o troco. Obrigado, Israel. Obrigado, companheirada. Tá aí o nosso podcast para vocês aí. Galera, é importante, tá aí o podcast, uma nova ferramenta. É importante curtir, comentar, compartilhar, para a gente ter uma amplitude maior, que mais pessoas assistam aí o nosso podcast. Muito obrigado.